Vem aí o primeiro eclipse de 2024. Preparem-se! Os astrólogos pós-modernos têm mania de usar eufemismos, palavras para suavizar o significado profundo e os impactos dos eclipses. Mas, na verdade, ouvindo os sábios antigos, eclipses tinham uma relação estreita com catástrofes que pudessem acontecer nas nossas vidas pessoais e principalmente nas nossas vidas coletivas. Entretanto, neste canal, a partir do olhar da mitologia e da psicologia junguiana, a psicologia de Carl Jung, quem sabe a gente consegue entrar nesse movimento celeste, entender a sua carga arquetípica e, a partir disso, ter consciência do que possa vir a acontecer ao nosso redor. Que tal? No vídeo de hoje eu falo sobre que eclipse é esse, aonde ele acontece, quais são seus efeitos possíveis, inclusive nas nossas vidas pessoais e nas nossas vidas coletivas, e os signos que podem ser impactados a partir deste grande evento. E olha que é só o primeiro de 2024. Que tal? Bora conversar sobre isso e mais um monte de outras coisas? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar no canal, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você se inscrever neste canal e a partir disso receber as notificações dos vídeos que sobem para o YouTube todos os dias de segunda a quinta-feira. Acompanhe também a astróloga pelas redes sociais, pelos vários dispositivos. Todas as informações sobre o trabalho estão no site oficial e a gente se vê um bocado pelo Instagram, @aastróloga simples assim. Bom, deixa eu me enfiar pelo texto que a gente acompanha, que eu publico todos os dias. Quais são os efeitos possíveis, né, moçada? O que significa um eclipse, na verdade? Desde os tempos sem princípio, os antigos diziam pra gente que os eclipses são fenômenos que pressagiam grandes catástrofes, que falam pra gente de tragédias e também de crises, de imprevistos. E alguns autores mais modernos falam pra gente sobre grandes reviravoltas e transbordamentos de situações que estavam inconscientes e, portanto, vem à consciência, ou que já estavam se constelando durante algum tempo e, de repente, agora eles simplesmente pipocam e a gente vê algo nessa direção. A questão é que mesmo antes da formação dos planetas, a gente pode começar a ver os efeitos dos eclipses rolando ao nosso redor. Então é muito importante a gente ter olhos, não apenas para a data do eclipse, para o dia 25 de março, mas para semanas, dias antes e muito tempo depois, na verdade, porque os eclipses têm validade de 6 meses. Então, pelos próximos 6 meses, a gente ainda vai ver desdobramentos, repercussões e transformações em se tratando daquele planeta, daquele signo, naquela casa astrológica, de que maneira ele inclina a gente a mudanças naquela área da vida, ok? Bom, astronomicamente, o que a gente vai ver no céu desses dias? O eclipse rola, portanto, na próxima segunda-feira, dia 25 de março, entre a 1h48 da manhã e as 6h13 da manhã, bem cedinho antes da gente começar a trabalhar na segunda-feira. Entretanto, o apogeu desse movimento é por volta de 4 horas da manhã, horário de Brasília. A gente vai estar dormindo, muitos de nós vão estar dormindo nesse momento. Esse vai ser um eclipse lunar penumbral, tá? De uma lua cheia a 5 graus do signo de Libra, portanto, uma lua que será eclipsada no 5º grau do signo de Libra. Ele vai ser visto parcialmente no Brasil e terá um efeito especial sobre as Américas. Pessoas com aspectos importantes, aí veja bem quem é que pode se tocar, se sentir tocado por esse fenômeno. Pessoas com aspectos importantes nos signos cardeais ou cardinais, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, entre 0 grau e 2 graus, portanto, 5º grau, né? Mas entre 0 e 10, a gente pode ver efeitos maiores. Bom, vamos falar sobre os signos envolvidos. A gente está num eclipse, no eixo Áries-Libra. Aliás, desde a mudança dos nodos lunares, que aconteceu no ano passado, deixo o vídeo para vocês entenderem, para quem quer se aprofundar nesse assunto. Eclipsar. Estou eclipsando a Lua, estou ocultando a Lua. Dentro de uma perspectiva da psicologia de Carl Jung, a gente está falando do ocultamento
Portanto, de trazer esses assuntos lunares, ou seja, afetos e emoções, para a perspectiva inconsciente e levar também para a inconsciência os assuntos do signo eclipsado. Portanto, eu estou ocultando, dificultando, abafando os assuntos librianos, tá bom? Como eu escrevo no texto, Libra é o primeiro signo da etapa de evolução social e coletiva, né? Se em Áries nós somos o eu, o ego, o individualismo, o masculino enquanto arquétipo, a coragem, a determinação, o pioneirismo, a ação e o conflito, do outro lado, seu signo oposto e complementar, é o contrário disso tudo. A gente está falando, se um é o signo do eu, o outro é o signo do nós. É quando a gente começa a perceber o outro e pensar no outro e fazer com o outro, tá? Este é o signo do equilíbrio, da parceria, da diplomacia, do relacionamento, dos parceiros também de trabalho. Ele é o signo que fala do arquétipo do feminino, a ponderação, a arte, a beleza e a cultura, a moderação e a pacificação. Bom, esse é um eclipse histórico. E por que é um eclipse histórico? Os eclipses no eixo Libra-Áries têm forte impacto porque Áries é regido pelo planeta Marte. Portanto, quando a gente tem eclipses nesse eixo zodiacal, a gente está falando de uma ação muito importante do planeta da guerra. Não por acaso foi justamente no ano passado que a gente começou a ter eclipses no eixo Áries-Libra. E o primeiro eclipse desse eixo aconteceu no dia 14 de outubro, uma semana antes, no dia 7 de outubro. Vocês vejam que as coisas acontecem mesmo antes da formação precisa do eclipse. O que é que nós tivemos? Tivemos a invasão do Hamas em Israel, o ataque do Hamas a Israel e então o início de um novo conflito, imenso conflito no Oriente Médio. É importante perceber que esse é um eclipse que acontece 6 meses depois deste conflito, então eu teria olhos para uma série de situações, mas principalmente da situação em Gaza, porque toda a situação da região também vai sofrer o impacto desse próximo eclipse, tá? E aí como eu escrevo, né? E como ela tem um impacto profundo no Oriente Médio, é importante a gente perceber de que maneira isso tudo reverbera nos Estados Unidos, na Rússia, na China, que são todos os países de alguma maneira diretamente ou indiretamente envolvidos nesse conflito, tá bom? E em outros conflitos, como é o caso da guerra na Ucrânia. Bom, eu acho muito importante a gente olhar para o mapa do céu do eclipse nesta ocasião. É óbvio que é importante a gente saber que num eclipse desta natureza, a gente está falando de Sol e Lua, cada um de um lado, e o eclipsar da Lua, portanto uma oposição, um eclipse de Lua cheia. Mas há outros posicionamentos planetários nesse mapa que contam pra gente uma história. Vamos prestar atenção? O primeiro deles é o seguinte, a gente está falando da conjunção de Sol com Netuno, e você fala, puxa, Sol com Netuno? Pois é, porque o que aconteceu? Ontem nós tivemos a entrada do Sol a 0 graus de Áries. Portanto, o início do ano novo astrológico, aliás, deixo para vocês o vídeo, e este é um eclipse que se faz muito importante, porque ele está na cara do início do ano novo astrológico. Então são potências, né, de novos começos e novos começos ainda ao lado de um eclipse. Então tudo isso é importante prestar atenção. Neste céu a gente vai ter o Sol que acabou de entrar em Áries, mas Netuno está nos últimos graus de Peixes, portanto talvez a gente pudesse pensar numa união, numa proximidade muito grande do Sol, que é a consciência, com Netuno, que é a inconsciência, e aí tudo fica mais difícil. Qual é a carga arquetípica que pode eclodir a partir desse encontro? Aqui a gente está falando de ações desmedidas, frustradas, magoadas, as más águas de Netuno em alguns casos, ressentimento, confusão, desproporção, distorção da realidade, situações fraudulentas, enganadoras, religiosas e fanáticas e radicais. Outro assunto da regência de Netuno são os terremotos. Na mitologia grega antiga, Netuno, que era Poseidon, em alguns momentos, nos seus momentos de ira, ele conseguia fazer a terra tremer. Então existe a possibilidade de, a partir desse fio narrativo de Netuno, dessa qualidade de Netuno, acontecerem situações em que a Terra vai tremer por aqui, a ver. O próximo aspecto que mexe com a gente é, obviamente, a Lua em Libra eclipsada, como eu escrevo no texto. Por isso que perde força
justamente porque está sendo eclipsado, são os assuntos librianos. Portanto, relacionamento, casamento, parcerias mais próximas, profissionais, sociedade, se você tem um sócio, tudo isso entra num pacote um pouco complicado. Por isso é importante olhar para tudo isso. Mas também a gente está falando do eclipsar da diplomacia, da moderação, da conciliação e do consenso. O que me faz imaginar que é possível mais um fracasso retumbante na diplomacia, como a gente já está vendo há um bom tempo, em se tratando de conflitos mundiais, mas não apenas de conflitos mundiais, às vezes também de conflitos familiares e relacionais. Embora esteja circulando nos Estados Unidos, e é importante a gente falar de política internacional, a possibilidade de um cessar-fogo, Antony Blinken está negociando no Egito um cessar-fogo possível de Israel para Gaza. Será que isso realmente acontece? Pode ser mais um fracasso, porque afinal de contas a lua cheia em Libra estará eclipsada. Para aqueles que têm configurações importantes em Libra, nativos de Libra, aspectos importantes em Libra entre 0 e 10 graus, esse pode ser um eclipse complicado, ok? Bom, o próximo aspecto é um stellium, um aglomerado planetário no signo de Áries, mas em quadratura com Plutão em Aquário. Vou explicar. O que é um stellium? São 3 ou mais planetas num signo só. No céu do eclipse a gente vai ter Mercúrio, nó do norte e Quirón em Áries. Esses caras todos estão falando de Mercúrio, vocalização, de algo relacionado a dores, feridas antigas do passado. Como eu escrevo no texto, afinal, quais são as feridas e de quem? Com esse Mercúrio conjunto a Quirón, vai ser preciso falar de feridas e ouvir sobre feridas. Mas no final das contas, feridas todos têm, tanto as vítimas quanto os algozes. Aliás, é possível que os algozes tenham se tornado algozes porque um dia foram vítimas. E aí está na hora da gente ouvir as dores de todas as partes envolvidas, as dores dos judeus israelenses, as dores dos muçulmanos palestinos, as dores dos ucranianos, as dores dos russos. Há muitas dores por aí. Hoje em dia as pessoas se apressam de uma maneira assim, muito ligeira a falar sobre o que deve acontecer e o que está acontecendo no mundo hoje, mas se a gente perceber que são camadas e camadas de séculos, é milenar o problema que a gente está vendo hoje no mundo, é difícil desatar esse nó. É realmente muito difícil. Entretanto, dentro dessa perspectiva de falar e de ouvir sobre esses sofrimentos, quem sabe a gente devesse sim ser mais vocal e também prestar mais atenção, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? A questão é que esse stellium planetário está fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário, o que torna tudo muito mais difícil, justamente porque Aquário tem a ver com política e coletividade. Então tudo ganha um tom político e coletivo. Então dores coletivas que interferem em questões políticas, a ver também o estremecer de figuras de autoridade no poder na atualidade e por conta do eclipse. O que me faz pensar que tudo isso pode aumentar, os conflitos podem aumentar, também conflitos entre casais, também conflitos entre diplomatas e tudo pode sangrar muito mais, como eu escrevo no texto. Uma configuração pode ser difícil para os arianos, que precisam deixar de sustentar essa máscara de super-heróis e reconhecerem as suas vulnerabilidades. Isso é muito importante, tanto no plano coletivo quanto no plano social. E também para os aquarianos e pessoas com aspectos em aquário que têm passado, já começou, né? As grandes transformações dos aquarianos já começaram. Deixo para vocês o vídeo Plutão em Aquário, uma revolução a caminho. Ele participa de uma maneira importante deste eclipse. Bom, a última configuração desse eclipse, eu acho que é uma configuração bem interessante, pode ser favorável para um monte de gente. É a conjunção de Júpiter com Urano em Touro. Eu já publiquei esse conteúdo e eu chamei de a grande guinada. Na verdade, é um baita de um plot twist, porque a gente vai ter Júpiter, que é um planeta que tudo agiganta, em conjunção com Urano, que tudo transforma, fala de novidade, né, de mudança, em cima do signo de Touro. Como a gente está falando do grande benéfico, que é Júpiter, aqui a gente pode estar falando de uma guinada, de uma reviravolta, de um super plot twist que pode ser interessante nos signos, nos assuntos de Touro, melhor dizendo. Então a gente está falando aqui de filhos, de família, de trabalho, de segurança, novas oportunidades de emprego e de grana. Se você quer entender esse aspecto de maneira mais aprofundada, e é nesse momento e mais algumas semanas
semanas que a gente vai estar vivendo, eu deixo o vídeo para vocês entenderem o melhor aspecto do céu na atualidade, ok? Bom, vamos falar agora sobre vida coletiva e vida pessoal. Acho que são assuntos importantes para a gente prestar atenção, né? Porque é a partir dos eventos da vida coletiva que a gente tem impactos brutais na nossa vida pessoal. Bom, vamos lá. A guerra em Gaza teve início, portanto, no primeiro eclipse do eixo Áries-Libra, né? Eu tô falando sobre isso desde julho de 2023, com a mudança dos nodos. Como Quirón está fazendo parte desse eclipse e fez parte, está fazendo parte da realidade celeste do momento, eu acho interessante a gente lembrar das dores e das feridas. Quirón é o centauro que indica para nós no mapa uma ferida que nunca cicatriza, dores que nunca cicatrizam. Quirón está fazendo recentemente 50 anos do seu retorno a Áries, então a ferida no herói, né, a ferida que nunca cicatriza naquele que se acha um herói. Há 50 anos acontecia o conflito do Yom Kippur, é assim mesmo se pronuncia? Yom Kippur, que foi um conflito que aconteceu em Israel. Israel foi atacado e isso reacendeu feridas antigas. O segundo maior conflito depois do Holocausto em Israel foi esse ataque ao país e que pode ter deixado as pessoas muito mais literalmente armadas contra o inimigo, porque isso reacendeu velhas feridas. E aí a gente está falando dos israelenses e dos judeus. Entretanto, pouco se fala das feridas que são ainda mais antigas dos palestinos. Então acho que esse é um eclipse para a gente ouvir de novo quem está ferido, como foi ferido, que dores são essas. Então prestemos atenção, ok? Fato é que esse eclipse de 25 de março pode significar... Me perdi. Volta, Aline, por favor. Fato é que este eclipse de 25 de março pode significar uma revanche extremamente cruel para os habitantes de Gaza, ok? Novamente, o fracasso da diplomacia, um assunto que eu estou martelando muito, é um dos pontos altos nesse momento, pode rolar sim, né? Quando a gente olha para o Sol, que é a consciência, e para a Libra, que é o outro, sendo eclipsado. E assim, o planeta... O luminar que ganha evidência, que é o Sol, que está em Áries, ganha muito mais força. Então a gente está falando de Áries e de Marte, que ganha força nessa ocasião. Bom, queria falar sobre a Rússia e as bombas. Não por acaso, foi nesses dias ao redor de um eclipse, deste eclipse, que Vladimir Putin fez ameaças à OTAN e quem mais entrasse à OTAN, dizendo que poderia promover um ataque nuclear. Isso é seríssimo, isso é de grande gravidade no momento em que nós estamos vivendo. Como eu já venho dizendo há muito tempo, desde os anos 60 a gente não vivia um momento tão tenso em se tratando de ameaça ao planeta. Isso não é sensacionalismo, isso é real. Quem estiver duvidando disso ou preferindo fugir da realidade, assim, não está entendendo o tamanho da gravidade que a gente está vivendo, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Sobre a Rússia, né? A tela tá que pula hoje, tá uma beleza. Bom, a vitória de Vladimir Putin nas urnas, também ao redor do eclipse no último final de semana, por mais ilegítima que pareça, fortalece a narrativa de uma Rússia magoada, de novo mágoas. Entretanto, é justamente por suas mágoas do passado, né, inclusive do fim da União Soviética, e das ameaças e do crescimento da OTAN em toda a região, e o combinado histórico e político da época não era esse, estão unindo e fortalecendo a Rússia. Por isso, um ataque covarde e fanático, que tem a ver com Netuno, que participa desse mapa, pode acontecer. Em se tratando de Volodymyr Zelensky, é interessante perceber que no mapa pessoal dele, ele tem nó do norte em Libra. Portanto, este é um eclipse que pode pegar pesado para o presidente da Ucrânia. Bom, um outro assunto muito curioso, que também saiu como notícia na Rússia, foi o seguinte: a Suprema Corte Russa acabou de fazer uma enorme pressão em cima da comunidade LGBT, dizendo que eles estão enquadrando LGBT, a população LGBT e simpatizantes como extremistas. A gente está falando aqui de relacionamentos e de amor, a gente está falando de Libra, portanto a maneira como as pessoas amam e se relacionam amorosamente, eroticamente, umas com as outras. Vejam o tamanho do radicalismo que se apresenta hoje na Rússia a partir da aprovação de uma lei como essa.
Bom, vamos falar agora de vida pessoal, né? Tudo isso tem um impacto, vai respingando no mundo inteiro e nas nossas vidas pessoais a gente vai sentindo também. Em nossas vidas pessoais é importante perceber em que casa astrológica cai o eclipse do dia 25 de março. É naquela área da vida que a gente pode ver alguma coisa estremecer, tá bom? Ali a gente pode experimentar uma obstrução, dificuldade, inviabilidade, reviravolta, transbordamento ou trauma. Por isso é tão importante a gente tomar consciência. Se a astrologia está falando para a gente, é ali que vai rolar um eclipse, naquele assunto. É ali que a coisa vai complicar para você. Naquela área da vida, você olha isso no seu mapa com mais antecedência e tenta perceber a sua vida e ao redor, o que está acontecendo, né, na sua vida e ao redor, para que você comece a abrir a percepção e se tornar cada vez menos vítima dos acontecimentos na vida da gente, tá bom? Em Libra, falamos dos seus temas favoritos, como diplomacia, arte, cultura, feminino, prazer, relacionamento, diálogo, na nossa capacidade de ser e estar com o outro. Então é importantíssimo aprimorar isso tudo nos próximos dias, que é pra gente não ficar se alfinetando. Bom, queria entrar mais a fundo no assunto relacionamentos. O eclipse é em Libra. Para aqueles que estão vivendo momentos delicados nos relacionamentos, isso pode ser o apogeu de um momento de grande dificuldade. Pelo menos para você olhar para aquilo, olha para aquilo, dê atenção àquilo, dê atenção ao seu marido, dê atenção à sua esposa, ao seu namorado, à sua namorada, ok? Mas também a gente está falando de revelações sobre a maneira obscura e equivocada como alguns relacionamentos estão se desenrolando. Às vezes não precisa ser uma coisa macabra, uma traição. Às vezes não é sobre isso. Às vezes a gente anda meio mal das pernas, o relacionamento anda meio capenga. E agora, com o eclipse em Libra, que ele evidencia por que a gente está deixando o relacionamento andar, cair ladeira abaixo. Então é muito sobre isso também. Para aqueles que não tiveram coragem de abandonar, dislexia do cão. Para aqueles que não tiveram coragem de abandonar relações abusivas, esse pode ser o apogeu de uma situação limite. Cuidado com reações violentas, antes só do que mal acompanhado. Tem muita gente que vai preferir voltar para um relacionamento que não está legal nesse eclipse só para não estar só. Pensa nisso com carinho, tá? Para quem está tentando intermediar situações, seja no trabalho ou na família, esse pode ser um momento de frustração, porque a lua em Libra está eclipsada. Embora diante de situações de desigualdade não haja outro caminho senão o diálogo, então a gente vai ter que sentar para conversar de novo, de novo, de novo. Se no final do dia as negociações chegaram a lugar nenhum, vai dormir, nada como uma lua após a outra, e de repente no dia seguinte você tem novas perspectivas, novas percepções, e o diálogo se abre novamente com novas ideias, novo frescor, tá bom? E por falar em diálogo, evite, portanto, brigas e polarizações. Quando alimentamos discursos de ódio, estamos nutrindo os aspectos mais sombrios e inconscientes de Áries e de Marte. Então pisa no freio. Evita a bateção de cabeça esses dias, que é a melhor coisa que você faz. Vamos desarmar bombas. Esse é um momento em que o céu está armando bombas, seja na vida coletiva ou na vida pessoal. Vamos desarmando. Se você consegue perceber a constelação, o constelar, o organizar-se de uma situação muito conflituosa, vai desarmando essa bomba ao teu redor e ao redor dos seus. Combinado? Enfim, em grande parte, essas situações poderiam ser evitadas e apaziguadas se a gente usasse as melhores qualidades de Libra. Algumas delas eu conto no vídeo, as 10 virtudes que podemos aprender com o signo de Libra. Ao invés da gente ficar malhando Áries ou Marte, né, olhando de maneira negativa para aquilo que a gente tem que evitar, olha para aquilo que você pode construir, lapidar, aprender e multiplicar. Então esse é um vídeo bacana, deixo o vídeo para vocês entenderem o quanto Libra pode nos ensinar nesses tempos. Muitíssimo, tá? Entretanto, antes de equilibrar, eu tenho certeza que a gente ainda vai tensionar muito,
né? Porque os eclipses em Áries Libra só vão terminar no ano que vem. Então a gente ainda está no apogeu de resoluções de questões em se tratando desses dois signos, tá bom? Como eu escrevo no texto, imagino este movimento, este eclipse, como sendo também a possibilidade de um apogeu de uma situação covarde. E por quê? Porque Marte, que é um planeta importantíssimo nesse eclipse, afinal de contas, o eclipse acontece num eixo que envolve Áries, vai estar no signo de Peixes. Falei ontem sobre Marte participando desse eclipse. Em Peixes, de um lado a gente pode ter o pacificador, do outro a gente pode ter uma figura covarde. São duas perspectivas possíveis de atuação para quem quer entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, deixo o vídeo para vocês, Marte em Peixes, que participa ativamente, né, de uma maneira importante deste eclipse também. Para pessoas que têm aspectos importantes em Peixes, acho que vale a pena prestar atenção nesse vídeo. Tá bem, moçada? Bom, o eclipse do dia 25 de março é o primeiro deste ano. Entretanto, e logo depois, na lua nova no signo de Áries, no dia 8 de abril, a gente tem o segundo eclipse. Eclipses geralmente são assim, vem um, 2 semanas depois vem outro. Então a gente tem um agora segunda-feira, dia 25, depois a gente tem lá no dia 8 de abril. Portanto, é tempo da gente caminhar pelo planeta, nas relações, nas situações, com as pessoas, com calma. E um grande senso de presença, um forte senso de presença. Porque quem sabe assim, a gente se torna menos vítima das situações, porque a gente percebe o que está acontecendo e a gente consegue agir de maneira cautelosa, consciente e responsável. Tá bem, pessoal? Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que embora a diplomacia seja uma arte que esteja em franca decadência nos tempos atuais, é ela que a gente tem que resgatar, porque se não houver diálogo, eu diria, chegaremos a lugar algum, né? Mas eu acho que pior do que chegar a lugar algum é ficar muito pior do que estávamos antes. Então, se você puder, negocie. Se você puder, escute. Se você puder, apazigue, porque é de paz que a gente está precisando. Bem, moçada, deixem seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Quero saber se vocês já estão vivendo parte dessa experiência, como estão sentindo, como não estão sentindo, né? Gostaria de pedir muitíssimo para vocês se inscreverem ainda no canal. Clica no sininho se você ainda não é inscrito, participa com a gente. Seja mais um dos seguidores do canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, principalmente aqueles que têm aspectos importantes e que, enfim, né, que esse eclipse vá tocar o mapa de alguns amigos que você sabe que têm aspectos importantes, principalmente em Áries e em Libra. Um beijo carinhoso, muito obrigada. Deixo o canal aí para vocês maratonarem no final de semana e a gente se encontra de novo na segunda-feira da semana que vem, justamente no dia do eclipse, para a gente falar sobre as perspectivas da semana, do céu da semana, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.